O bebê estava deitado em um cobertor, e uma narração anunciou que um filho de Deus havia nascido naquele dia. Algumas horas antes, a garota chamou Seiomi em voz alta, atraindo instantaneamente sua atenção. Então o jovem abriu os olhos em um espaço estranho, sem entender onde estava, e logo ouviu da garota que ele morreu protegendo alguém durante um acidente de carro. Ele perguntou animadamente sobre o destino da garota resgatada, e ela se apressou em garantir que a garota estava segura. O jovem deu um suspiro de alívio. Depois disso, o interlocutor o elogiou gentilmente por sua preocupação altruísta, mas ele objetou sem jeito que não se considerava especial, que simplesmente não podia passar direto e não ajudar, mesmo que isso custasse sua própria vida. Ela riu calorosamente, achando engraçado, e ele, corando, admitiu que ainda nem tinha se apresentado. Então o jovem ficou estupefato quando ouviu a estranha se chamar Serafia, a criadora e divindade de outro mundo. Outra garota próxima notou com admiração sua beleza extraordinária. Depois, o garoto ficou surpreso novamente quando um deles explicou que a garota que ele havia salvado estava destinada a salvar a Terra no futuro. A figura autoconfiante apenas confirmou as palavras dela de brincadeira, aceitando com humor o elogio sobre sua beleza. Enquanto isso, uma sombra misteriosa pairava sobre a superfície curva, e uma voz explicou que o mundo dos deuses é complexo, a intervenção de outras entidades leva a infortúnios inesperados e às vezes arranca a alma do ciclo de reencarnação. Logo, o personagem com a mão brilhante proclamou a aceitação da alma em seu mundo, enquanto outro comentou irritado que tudo isso lembrava muitos clichês de light novels isekai. Ela perguntou se ele queria manter suas memórias e acrescentou que o novo mundo seria exatamente como ele imaginava, cheio de magia. O jovem refletiu que nunca imaginou se encontrar em tal situação. Então o menino concordou entusiasticamente em ajudar, esperando que o conhecimento adquirido nas light novels que havia lido pudesse um dia ser útil para ele. Depois disso, ele agradeceu quando um presente brilhante brilhou em sua mão e recebeu a promessa de que outras divindades também poderiam oferecer suas bênçãos. Logo ele foi informado de que as explicações haviam terminado e que eles definitivamente se encontrariam novamente, deixando um leve sentimento de expectativa. Então Serafia sorriu suavemente, como se estivesse surpresa consigo mesma, e se perguntou em voz alta quanto tempo fazia desde a última vez que gostara de uma pessoa comum. Ela admitiu que tinha dado uma bênção mais poderosa do que havia planejado, mas sentiu que estava tudo bem, animada para ver o que ele traria ao seu mundo. Então as cortinas começaram a se mover levemente ao vento, e o próprio herói começou a se perguntar o quão agradável era essa corrente de ar e se ele realmente já havia renascido. Naquele momento, a mulher perguntou cuidadosamente se ele estava acordado, e o jovem percebeu, confuso, que estava no corpo de um bebê, enquanto a empregada permanecia em silêncio por perto. Ele ficou encantado ao saber que havia nascido, mas quando criança ele tinha dificuldade para falar ou mover os braços, achando isso estranho e, ao mesmo tempo, incrivelmente bonito. Enquanto isso, a empregada apontou para um homem deitado na cama, chamando de pai da criança. O bebê começou a chorar e achou que ele parecia severo, e outro homem ficou imóvel ao lado dele. Então o menino percebeu que os olhos da criança tinham cores diferentes, e a mulher explicou que um foi herdado dele, e o outro dela. Depois disso, a empregada lembrou ao jovem mestre sobre o próximo teste de talentos, o que o surpreendeu e ele começou a perguntar como seria. Louis perguntou qual atributo teria, sorrindo com confiança, e Emília, segurando o bebê, disse para ele tocá-lo com cuidado. Ela lhe mostrou uma bola brilhante que emitia uma luz poderosa, e ele percebeu que isso significava um enorme potencial mágico enquanto a empregada observava em silêncio. A menina imaginou animadamente que daria sua bênção caso a criança fosse um deus reencarnado, enquanto o jovem ficou perplexo com tal palpite. Então ele ordenou estritamente que Marie não saísse e mantivesse tudo em segredo da igreja, enfatizando a importância do sigilo, e ela concordou sem hesitar. A mulher admirava ternamente o bebê, admirando as habilidades de Ao e chamando de incomum, enquanto a própria criança refletia que ser um trapaceiro não é fácil e se perguntava o que fazer em seguida. 3 anos depois, o menino cumprimentou a criada Marie alegremente pela manhã, e ela perguntou se ele estava pronto enquanto estavam nos espaçosos aposentos da mansão.
Ele então cumprimentou as outras duas empregadas no corredor da frente e observou que, após o novo nascimento, a solidão diminuiu devido ao cuidado das pessoas ao seu redor. Ele pensou que o destino lhe havia dado uma boa família, e a empregada gentilmente o lembrou de que eles já haviam chegado ao quarto certo e o avisou para não se distrair, ao que ele timidamente se desculpou. Logo na porta, Marie disse ao rapaz para entrar e cumprimentar o cavalheiro adequadamente. As cortinas esvoaçavam com a corrente de ar, e ele se perguntou novamente se aquilo era realmente um renascimento. A mulher perguntou se ele estava acordado, e a empregada ficou em silêncio por perto. O jovem percebeu que estava no corpo de um bebê. Ele percebeu alegremente que Al havia nascido, e a mulher, incapaz de falar ou levantar os braços, achou isso inconveniente, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Percebeu-se que os olhos da criança tinham características herdadas de ambos os pais, e a mulher o mostrou ao homem, que se lembrou do teste de habilidade que estava por vir. Ela entregou a pequena criatura ao bebê e pediu que ele a tocasse, e ele perguntou com um sorriso qual seria seu atributo. A menina ficou impressionada com o brilho do arco-íris que emanava das mãos do menino, enquanto a empregada observava em silêncio, e ele explicou que era um sinal de grande poder mágico. O jovem então reagiu com espanto aos rumores de que Al poderia ser a reencarnação de uma divindade, e a garota alegremente prometeu conceder sua bênção se fosse verdade. O homem mais uma vez advertiu severamente Marie para não sair, e ela concordou, explicando que, para o bem da liberdade de Al, tudo deveria permanecer em segredo da igreja. A mulher segurou o bebê carinhosamente contra si, elogiando suas qualidades incríveis, enquanto alguém próximo se perguntava nervosamente o que fazer com aquela criança travessa agora. 3 anos depois, o menino cumprimentou novamente a empregada Marie, que educadamente perguntou se ele estava pronto, e ele se desculpou culpado por fazê-lo esperar. A empregada então cumprimentou o menino e o homem no espaçoso corredor da mansão, e a criança pensou em como antes se sentia sozinha depois de renascer, mas agora era apoiada e percebida pelos outros como uma encarnação divina. Então ele notou que havia nascido em uma boa família, e naquele momento a empregada gentilmente o lembrou de que eles já haviam chegado à porta certa, aconselhando-o a não se distrair com sonhos, ao que ele se desculpou novamente. Depois disso, Marie disse ao menino para entrar e cumprimentar o dono adequadamente enquanto abriam a porta e entravam. Na grande mesa de jantar, o jovem pediu desculpas pelo atraso, e os outros dois o cumprimentaram calorosamente, criando uma atmosfera pacífica para amanhã. Um dos sentados, vestido com um rigoroso uniforme militar, apresentou o pai como margrave ver e então sugeriu que agradecessem à terra. Após a refeição, ele explicou que naquele reino, toda a nobreza e família real tinham um nome do meio-fio, e os governantes também tinham um nome de seu domínio adicionado a ele, enquanto os outros dois continuavam comendo em silêncio. Nesse momento, a menina contou que Liel, seu primo, perdeu os pais cedo e foi acolhido pela família Mark, e a mulher notou carinhosamente que Al estava derramando sopa, acrescentando que ele era muito fofo. O menino rapidamente se desculpou, mas seu primo alegremente o chamou de charmoso demais, enquanto ele explicava que sua irmã mais velha era 2 anos mais velha e tinha uma natureza excessivamente apegada que criava dificuldades. O menino então acrescentou que Al e Liel se davam muito bem e lhe entregou o prato frio, enquanto o narrador observou que Philmark, apesar da idade, era maduro e respeitado. Enquanto isso, em outra casa na capital, a primeira esposa do pai morava com outro filho. Um irmão agradecia ao outro, que alegremente chamava Al de muito doce. Mais tarde, a menina perguntou ao menino o que ele pretendia fazer naquele dia, e ele disse, entusiasmado, que queria ler um livro, mas admitiu que ainda não sabia ler. Então a criança se virou para o pai, que lhe lembrou que Al estava comemorando seu 3º aniversário, e o próprio Al começou a pensar que talvez tivesse entendido o idioma desde o começo, mas nunca havia dominado a leitura e a escrita. A alegre garota sugeriu que ele estudasse com Liel e Marie, acrescentando que ele estava crescendo rapidamente, mas sem ler era impossível dominar a magia. O garoto prometeu dar o seu melhor, e os presentes por perto o encorajaram com sorrisos gentis, um pouco surpresos com sua atitude séria. Então a menina disse entusiasticamente que estava feliz em estudar junto e os convidou para estudarem juntos, e ele concordou com um pouco de entusiasmo, imaginando se conseguiria lidar com a situação. A mulher acrescentou que não havia necessidade de se esforçar demais, pois o principal era estar presente, e ele concordou,
e ela encorajou as duas crianças com confiança, dizendo que elas aprenderiam tudo rapidamente. Depois, o menino percebeu com um sorriso gentil que a preocupação das pessoas ao seu redor às vezes parecia excessiva enquanto ele estava na estante. No terceiro dia de aula, Marie convidou Liel para se sentar, e a menina alegre mostrou alegremente uma folha de papel para ela. Apesar das dificuldades, o menino conseguiu se lembrar de todos os símbolos. Depois disso ela encorajou Liel a se esforçar mais, e Maria notou com surpresa a rapidez com que Al dominou a escrita. A menina se preparou para a aula com confiança, e o menino a observou com admiração, pensando que ela era realmente incrível. Então ela admitiu alegremente que os problemas de aritmética pareciam fáceis para ela. Depois disso, ela percebeu que sua irmã mais velha não sabia sobre suas memórias de sua vida passada, e era por isso que era mais fácil para ela lidar com as lições, e ela também achava que sua irmã estava sinceramente feliz mesmo quando era superada. Arno pensou que se estivesse no lugar dela, provavelmente desistiria, e então se sentiu grato por ter uma família maravilhosa e se preparou para ler sobre a criação do reino de Liubert. Nos tempos antigos, um homem chamado Arthur rezou ao rei espiritual por 3 dias e 3 noites, disposto a sacrificar sua vida para salvar sua filha doente, Tiarina, e acabou desaparecendo junto com o rei espiritual. Tiarina, destruída pela perda do pai, decidiu retornar à sua terra natal e, 10 anos depois, fundou um reino no local onde o rei espiritual residia. Então a empregada perguntou se a história era verdadeira, e o jovem de cabelos brancos calmamente explicou que em seu mundo anterior tais lendas pareciam contos de fadas, mas aqui elas poderiam muito bem ser realidade. A menina da tiara respondeu com alegria a história do menino sobre um lugar escondido nas montanhas onde as flores florescem o ano todo, e expressou o desejo de ir lá algum dia. O jovem perguntou a Marie se seu trabalho realmente se limitava ao de empregada doméstica, e ele mesmo notou seu conhecimento surpreendente, considerando o baixo nível de alfabetização neste mundo. Ela sorriu suavemente e respondeu que lhe contaria tudo quando ele fosse mais velho, mas imediatamente admitiu que talvez não devesse interferir desnecessariamente. O rapaz de cabelos brancos achou a ideia de uma empregada misteriosa excitante, e Marie sorriu discretamente, pensando que mais cedo ou mais tarde tudo seria revelado, o que o impressionou. À noite, ele deitou-se calmamente na cama e pensou que o dia de hoje tinha sido realmente agitado e útil. Então o jovem sentiu como se estivesse sonhando com uma vida passada depois de muito tempo, mas logo percebeu que estava em um quarto de estilo japonês e não estava dormindo nada. Ele então perguntou se o velho à sua frente era um deus, notando a decoração japonesa, e pediu desculpas por sua aparição repentina, chamando de seu espaço. O ancião convidou o menino a se sentar e explicou que ele era uma divindade da magia, e a criança ponderou sobre sua natureza. Em resposta, o homem de cabelos grisalhos comentou que amava o quarto japonês de sua vida passada. O menino perguntou com interesse se ele realmente era o deus da magia e por que ele tinha vindo, ao que o velho interlocutor perguntou em resposta se Serafim não havia lhe contado tudo. O jovem herói então sugeriu que a visita estava ligada a uma nova bênção, e o ancião confirmou seu palpite, perguntando se ele se considerava digno daquele presente. Depois disso, o velho de cabelos brancos explicou que as ações do menino tinham um significado significativo e o aconselhou a começar a dominar a magia o mais rápido possível. A criança concordou entusiasticamente. O deus disse que era hora de começar o treinamento e avisou que outras divindades apareceriam em breve, acrescentando que elas deveriam ser tratadas da mesma maneira. Após essas palavras, o menino se despediu com um sorriso. Quando acordou, sentiu como se não tivesse descansado nada e se lembrou de como divindades como o Deus Besta, o Deus Espada e o Deus do Tempo e do Espaço vieram até ele para lhe conceder suas bênçãos. Algumas semanas depois, nas montanhas ao redor, um dos camaradas de Al o encorajou, pois ele estava hesitante em começar a aprender magia antes de completar 5 anos, apesar dos dons que havia recebido. A menina gentilmente garantiu ao seu preocupado irmão mais velho que ela estava bem e feliz por estar perto, e ele então alegremente sugeriu que eles tivessem um dia divertido, com o que o irmão mais novo concordou entusiasticamente. Depois disso, um urso surgiu de repente dos arbustos, e um deles, em pânico, disse a Al para correr, pois naquelas partes, na opinião deles, não deveria haver animais perigosos. Enquanto isso,
O sujeito de cabelos brancos mal conseguiu se esquivar do rugido furioso e do golpe da fera, mas não conseguiu conter um gemido agudo de dor. O menino, sentado no chão, chamou seu irmão mais velho e, desesperado, perguntou-se como usar as bênçãos que lhe foram dadas, já que ainda não entendia seu poder. Então ele implorou ao irmão que fugisse rapidamente, e este, encharcado de suor, ponderou silenciosamente o aviso que ouvirá. Entretanto, um pensamento passou por sua cabeça: se ele escapasse, seu irmão certamente morreria nas garras de uma fera enfurecida. Então ele agarrou firmemente o punho da espada e estava determinado a não deixar isso acontecer. Logo um rugido ensurdecedor do monstro foi ouvido, e o jovem determinado ergueu sua arma em defesa, sentindo gotas de suor escorrendo pelo rosto em antecipação ao golpe. Mas ele foi tomado por uma profunda confusão. Ele estava pensando dolorosamente sobre qual deveria ser o próximo passo, porque a situação estava claramente ficando fora de controle. Mais tarde, ele lembrou como usou força monstruosa para arrastar seu irmão inconsciente para a mansão e estremeceu ao pensar no que teria acontecido se houvesse estranhos por perto. A menina refletiu sobre a alegria que a bênção lhe trouxera e, de repente, percebeu que o uso inepto desse poder poderia prejudicar as pessoas mais queridas para ela. Então o jovem bateu ansiosamente na porta, decidindo que não poderia esperar até completar 5 anos, e prometeu firmemente a si mesmo que aprenderia a controlar o poder que lhe havia sido dado. Al bateu na porta do irmão e perguntou se ele estava bem, já que não havia saído do quarto desde que voltará, e ouviu a resposta de que o urso havia sido assustado pelos pássaros. Ao ouvir isso, o mais novo concordou em descansar, e o mais velho sugeriu que fossem pescar novamente em breve. Depois disso, a criança suspirou profundamente e deitou-se no sofá. Deitado, ele pensou que era perigoso treinar ali e lamentou não ter pedido imediatamente instruções detalhadas após receber o presente divino. Enquanto isso, o menino abriu os olhos e olhou ao redor, confuso, encontrando-se parado no meio da grama alta, perto de uma árvore enorme, sem entender como havia chegado ali. De repente, uma garota alada apareceu na frente dele, que com um sorriso alegre e um aceno energético de mão convidou o convidado a ir até ela. Ele rapidamente se desculpou pela demora em sua apresentação, e então a mulher alada se identificou orgulhosamente como Mumamato, o deus espiritual. A figura alada aproximou-se do jovem e, percebendo sua tensão, ouviu-o perguntar o que havia de errado, ao que ela respondeu que depois de muitas bênçãos ele não parecia mais humano. Depois disso, ela admitiu pensativamente que os deuses eram os culpados por tudo, que não o ensinaram a usar os dons, e ele contou animadamente como foi atacado por um urso e acidentalmente explodiu a floresta com um golpe de sua espada. Arno comentou que com tantas bênçãos e treinamento suficiente, até mesmo uma divindade poderia ser derrotada, e então o jovem congelou, atordoado por suas palavras. Depois, ele admitiu com pesar que havia cedido seu poder com muita facilidade, culpando-se por ceder à emoção e se deixar levar. Ele então explicou que a havia convocado para uma nova bênção, mas alertou que apenas o poder não era suficiente e que o descuido poderia perturbar o equilíbrio do mundo. Então o menino admitiu honestamente que poderes fantásticos pareciam tentadores, mas ele categoricamente não queria levar tudo à destruição do mundo, ao mesmo tempo em que sentia excitação e ansiedade. Em resposta, o mentor alado prometeu confiantemente ensiná-lo o uso correto do dom, e ele assentiu em compreensão, concordando em aceitar as lições. Logo o menino percebeu o significado das palavras dela com surpresa e alegria, mas outro interlocutor próximo já preparava um comentário oposto. A mulher alada lhe disse que este seria um teste para provar seu valor e alertou que o fracasso lhe custaria sua bênção. Depois disso, ela anunciou alegremente o início do treinamento, o que deixou o garoto surpreso, mas ele ainda concordou, olhando para ela com uma alegria perplexa. Ela explicou que o tempo fluía de forma diferente naquele lugar, incentivando-o a aproveitar o momento enquanto o ferro estava quente, e ele silenciosamente absorveu suas palavras com leve surpresa. Então alguém começou a explicar os princípios básicos da magia, apontando para um diagrama no quadro, e então outro participante perguntou em voz alta de onde o quadro tinha vindo. O mentor alado explicou em detalhes ao garoto sentado que existem 8 elementos e que as bênçãos permitem que alguém faça magia, e ele pensou que esse era realmente o nível de um trapaceiro.
Arno se perguntou o que exatamente era a energia da magia, e então Emir explicou que o poder era controlado por correntes dentro do corpo, perguntando se ele conseguia senti-las. Ele comparou a sensação ao fluxo de sangue em suas veias, e ela concordou, depois do que ele sugeriu que ela concentrasse sua força nas pernas. O professor inspirado ordenou-lhe entusiasticamente que saltasse, mas ele primeiro hesitou e depois caiu, gritando de medo. O menino então rapidamente o avisou que ele precisava manter a energia nas pernas ao pousar, caso contrário ele poderia se machucar, mas ele falhou e caiu com um baque forte. Enxugando o suor da testa com a mão, ele tentou se recuperar da queda, e uma pequena figura próxima comentou brincando que, pela primeira vez, isso era normal. Logo o mesmo garotinho estava no centro de um enorme funil, desculpando-se culpado, e da borda alguém o encorajou, assegurando-lhe que estava tudo bem. Depois disso, as aulas continuaram por um longo tempo, e ele foi lembrado de que havia gasto muita energia no começo, mas lhe garantiram que qualquer dano seria reparado imediatamente. O menino lembrou como seu mentor explicou tudo, desde os princípios básicos da magia até técnicas de manuseio de armas, e como uma figura angelical o observava enquanto ele treinava com uma espada brilhante. E, finalmente, o alegre personagem alado declarou orgulhosamente que ele era o deus espiritual dos milagres, e o curioso interlocutor perguntou como ele sabia sobre todas as bênçãos. A criatura alada garantiu ao menino que já havia lhe dado tudo o que ele precisava, e agora ele só precisava treinar duro, e ele pensou com admiração que isso era incrível, mesmo que não entendesse tudo completamente. Depois disso, o jovem perguntou sobre o próximo teste, e a figura alegre com asas anunciou entusiasticamente o início do teste final. Então o menino se virou para seu oponente caído no chão, dizendo que ele deveria lutar com ele para provar a correção de seus ensinamentos, prometendo uma bênção em caso de vitória. A criança admitiu que não era capaz de derrotar Mumamato, e então o outro ofereceu uma vantagem, duvidando que uma criança de 3 anos pudesse derrotar uma divindade. Ele logo lançou um desafio: desvie dos golpes sem usar magia, e, se você conseguir tocar seu pescoço com sua espada, a vitória será contada. A garota alada pensou que suas chances eram pequenas, mas decidiu dar o seu melhor antes de retornar à realidade, depois sorriu e se preparou para decolar. O garoto então decidiu usar magia de vento e aprimoramento corporal para se aproximar e correu para frente, e alguém próximo notou e o elogiou por seu uso sábio do conhecimento. O jovem lutador ergueu confiantemente um escudo mágico e interrompeu o ataque, e a figura do conto de fadas notou que tal golpe não o atingiria. Enquanto isso, ele reconheceu que atacar no ar era difícil e percebeu que não seria capaz de derrotar o inimigo com um único golpe enquanto os círculos mágicos estivessem girando. O personagem alegre riu, admirando sua capacidade de combinar 2 ações ao mesmo tempo. A menina loira deu um caloroso incentivo à pequena criatura alada, e ela respondeu com um sorriso confiante. O garoto respondeu bruscamente ao desafio do oponente, mas este apenas notou sua lentidão com um sorriso debochado e de repente gritou, pegando-o desprevenido. O homem de cabelos brancos apareceu de repente ao lado dele e, de brincadeira, cutucou-o na bochecha, após o que a garota alada o chutou, e ele admitiu que em uma luta real ele já estaria morto. Ela logo percebeu que algo estava errado e ele caiu para trás, enquanto a outra se perguntava se ele havia desistido depois de desligar a magia em suas pernas. O observador alado notou que o inimigo estava gastando todo o seu poder de voo em ataques e enfatizou que era muito cedo para se cansar. A garota no céu observava os golpes de baixo, confiante de que eles não a atingiriam, mas ainda assim reconhecia o impressionante controle sobre a magia com tão pouca experiência em combate. Então o jovem participante da batalha pensou que nem mesmo uma cortina de fumaça o esconderia da busca mágica e tentou desesperadamente pelo menos tocar seu oponente. Ele olhou ao redor ansiosamente enquanto alguém se aproximava, então uma bomba de fumaça explodiu nas proximidades, e a figura alada observou com alívio, mas também com curiosidade. O jovem determinado declarou confiantemente que a fumaça não enganaria seu olhar enquanto ele olhava para o símbolo mágico brilhante. Então o jovem guerreiro se preparou para desferir o golpe decisivo, exigindo o fim do duelo, e a criatura alada apareceu de cima, notando e reconhecendo sua presença. Então ela declarou que não havia sentido em se esconder,
mas de repente ela se virou de cabeça para baixo, e alguém que estava por perto percebeu com surpresa que ela parecia estar acorrentado ao chão e não conseguia se mover. Logo a menina alada reagiu bruscamente ao que estava acontecendo, e o garoto atrás dela se preparou para atirar um pequeno objeto. Enquanto isso, o jovem se esforçava para atacar com sua espada, mas o alado se esquivou facilmente e ainda notou seu uso inteligente de magia de criação para criar a isca, elogiando-o por sua engenhosidade. Depois disso, o sujeito, deitado no chão, percebeu com alegria que havia conseguido, e ao lado dele, uma figura alada o observava atentamente com genuíno interesse. Então a menina disse, duvidosa, que não conseguia acreditar que ele venceria, e ele, deitado de costas, pensou que ela provavelmente nunca teve a intenção de deixá-lo vencer. Entretanto, o jovem logo foi informado de que era hora de uma recompensa, embora primeiro algo importante precisasse ser discutido. Ele pensou em como havia aprendido a controlar um grande poder e ouviu o conselho de não ter medo de usá-lo tanto para o bem quanto para o mal. Depois disso, o garoto desgrenhado o encorajou, lembrando de que o principal é usar a força corretamente quando chegar o momento certo, e ele disse isso com um sorriso confiante. Então o mentor sério repetiu a instrução novamente, o presente deve ser usado no momento certo, e o menino que ouvia assentiu atentamente, tentando não esquecer as palavras que havia recebido. Logo a criatura alada concordou que a bênção poderia ser concedida a outros, notando que tudo estava compreendido. Então o garoto de cabelo curto agradeceu de todo o coração, e a figura alada lhe entregou algo com as palavras "aqui está", o que fez seu rosto se iluminar de surpresa. O alado explicou que, ao retornar à realidade, seria capaz de canalizar magia para os olhos, ver parâmetros, absorver energia e até mesmo perceber espíritos, o que lhe causou genuína admiração. Então o jovem agradeceu sinceramente ao mentor alado, e ela lhe disse para não abusar de seu poder e prometeu se encontrar novamente antes de se despedir. Depois disso, o menino ficou deitado em silêncio, pensando em quão gentil e amigável essa deusa parecia a ele, e um olhar de paz se refletiu em seu rosto. Mais tarde, ele decidiu testar o olho mágico e percebeu que, se encontrassem novamente, ele diria mais, e a noite já estava se fechando ao seu redor. Ele então percebeu que pessoas normais não conseguiam ver as telas de status e adiou a verificação, pensando que mostrá-las aos outros poderia lhe causar sérios problemas. Naquele momento, a menina percebeu como bolas brilhantes enchiam o quarto e se perguntou se eram espíritos, olhando para um deles com curiosidade. O menino perguntou se a bola brilhante era realmente um espírito, e a alegre figura alada explicou que ela havia prometido enviar-lhe um espírito superior específico. Então o menino confirmou seu nome com confiança e ficou calmamente em uma sala simples com uma janela atrás dele. E finalmente, a mulher deslumbrante se apresentou como o espírito supremo de luz enviado pelo Sr. Muhammad, e o jovem surpreso não conseguiu esconder sua admiração por tal aparição repentina. O jovem perguntou hesitantemente por um nome, mas seu interlocutor respondeu calmamente que os espíritos não tinham um. Então a alegre menina se ofereceu alegremente para dar o nome ela mesma, depois de explicar que os espíritos só o recebem quando fazem um contrato com uma pessoa. A figura de cabelos brancos gentilmente assegurou ao garoto surpreso que aceitaria qualquer nome que ele escolhesse, notando a pureza de seu coração e a bênção do Deus espiritual. Ela então explicou que o contrato lhe permitiria usar magia espiritual e vê-la mesmo sem um olho mágico, mas imediatamente se desculpou pela pressa. Arno explicou que a magia através dos espíritos abre a possibilidade de lançar feitiços além das capacidades humanas, e o jovem observou com espanto os feitiços brilharem. Depois disso, ela pensou entusiasticamente sobre o significado do nome, radiante de alegria, enquanto ele notava que a força já estava excedendo o normal, e perguntou se isso acelerava o fluxo de mana. Logo ela anunciou alegremente que havia decidido se chamar Lume, e ele notou a expectativa com que ela o olhava. Ela sugeriu um nome que significasse luz, e ele respondeu calorosamente que era realmente uma escolha maravilhosa. A menina declarou alegremente que gostava do nome, e ele sorriu aliviado, feliz com sua aprovação. A figura alada declarou orgulhosamente que era um dos espíritos mais fortes, perdendo apenas para Deus e o Rei dos Espíritos, e então uma pergunta foi feita sobre a diferença entre espíritos de alto nível e espíritos comuns.
Ela explicou que os elfos só têm acesso a espíritos inferiores e que eles só aparecem diante das pessoas em cerimônias de bênção, então poucos os viram pessoalmente. A criatura alada observou que muitas bênçãos poderiam ser perigosas, enfatizando que o presente do Sr. Muhammad era considerado o mais terrível de todos. Depois disso, ela declarou entusiasticamente sua alegria em trabalhar juntos, o que fez o homem exclamar de surpresa. Ele admitiu que se sentia inseguro perto dela e pediu que ela o chamasse simplesmente de Al, e ela concordou prontamente. A menina o convidou entusiasticamente para brincar lá fora, e o menino perguntou se eles eram espíritos inferiores, ao que ela explicou que um contrato só era possível com um espírito de cada elemento. Depois de um tempo, a garota se virou gentilmente para ele, dizendo que era hora de se levantar, e ele respondeu alegremente que ficaria feliz em conhecê-la e concluir o acordo, mesmo que fosse precipitado. Ela percebeu que o olho mágico dele ainda estava ativo, e ele rapidamente se desculpou e prometeu retornar mais tarde ao sair da sala. Naquele momento, Marie congelou de repente e gritou em pânico para o cavalheiro, enquanto os outros olhavam para ela perplexos. Um cara sério parecia tenso, enquanto o outro, exausto e suado, exclamou nervosamente que tinha conseguido. Então ela explicou que agora ele podia se comunicar mentalmente com o espírito, o que era muito conveniente, e se ofereceu para ficar por perto se necessário, mas ele continuou se perguntando o que era antes. O jovem perguntou o que havia acontecido mais cedo, depois perguntou sobre seu bem-estar e quaisquer possíveis anormalidades, mas ela, com um pouco de ansiedade, garantiu que estava tudo bem e que nada de anormal havia acontecido. Então o menino explicou que uma habilidade é uma capacidade não mágica que uma pessoa adquire naturalmente imediatamente após recebê-la, e o homem, ao contrário, ouviu atentamente, considerando o que tinha ouvido. Logo, o interlocutor alarmado percebeu que alguém tinha 2 olhos raros, lembrando de que apenas um era permitido, e havia muito poucas pessoas tão incomuns no mundo. Arno explicou lentamente que tais olhos eram chamados de mágicos, e o outro ouviu suas palavras com interesse na mesa. O homem advertiu severamente Al para usar esses olhos apenas em circunstâncias terríveis, pois se fossem descobertos, o reino o consideraria uma ameaça. Então um deles explicou que aquilo se chamava caixa de objetos, e o outro, atordoado e suando, admitiu que tinha outra habilidade após ouvir a declaração sobre o incrível talento do filho. O jovem se desculpou discretamente, lembrando que antes havia considerado alguém extraordinário, mas agora percebia que a realidade havia superado todas as expectativas. A empregada pediu a Al-Shan que escondesse as habilidades de Erline, assegurando-lhe que não havia necessidade de se desculpar, e ele concordou brevemente. Ele se sentia grato por ter nascido em uma família tão gentil, enquanto outros pensavam que a maioria das pessoas ficaria assustada, mas essas eram diferentes. Depois disso, a empregada convidou o homem para tomar café da manhã com ela, e ele concordou, seguindo seu leve gesto. Logo ele suspirou profundamente, e ela perguntou sobre seu estado, e eles se sentaram juntos no sofá em uma sala silenciosa, sem dizer nenhuma palavra desnecessária. O homem tinha dificuldade em reconhecer os talentos do filho, maravilhando-se com eles, enquanto a mulher calmamente notava que as dificuldades do passado não importavam mais. Ele perguntou se ela estava preocupada com a criança e admitiu que Al era um bom menino, mas duvidava do que poderia lhe ensinar sozinho. Então ela lhe garantiu que não importava quanto poder ele tivesse, ele ainda era filho deles, e também pediu ao marido que não ficasse nervoso e continuasse fazendo o que sabia fazer. O homem sorriu e concordou, depois sugeriu entusiasticamente que começassem a aula de esgrima, mas a mulher interrompeu, declarando que queria tomar café da manhã primeiro. 7 anos depois, uma grande e elegante propriedade apareceu diante dos meus olhos, cercada por árvores e arbustos, sob um céu mutável. Ele explicou que seus irmãos mais velhos se mudaram para a mansão da capital aos 10 anos de idade para frequentar a Academia Real de Magia e que, assim que ele passasse no exame, toda a família seria reunida. O jovem confirmou sua prontidão, e a empregada perguntou se ele havia esquecido alguma coisa, ao que ele garantiu que estava tudo bem. O homem anunciou orgulhosamente que vinha treinando o menino em esgrima há 7 anos, e a mulher admirou o quão bonito ele havia se tornado. O próprio herói refletiu sobre o treinamento incansável de seu pai, reconhecendo que foi isso que o tornou mais forte, enquanto os outros dois ouviam atentamente nas sombras atrás dele.
O homem disse a todos que a tripulação estava pronta, e 3 pessoas, um menino e 2 adultos, ouviram atentamente suas palavras ao ar livre. Então, um dos companheiros anunciou alegremente que eles estavam indo para a capital, e a carruagem puxada por cavalos partiu por uma estrada na floresta sob um céu nublado. O jovem pensou que passar no exame permitiria que toda a família se mudasse para a casa do mordomo e, olhando pela janela, percebeu como isso seria maravilhoso. Então, o medo do fracasso passou pela sua mente, e o peso das expectativas de sua antiga vida retornou, mas ela gentilmente lhe garantiu que o exame era destinado a crianças de 10 anos e que ele não tinha nada com que se preocupar. Depois disso, a conversa mudou para o fato de que a viagem levaria 4 dias, e um dos companheiros concordou com dúvida, olhando para o mapa no qual estava marcada uma distância significativa. Ela explicou que ainda havia tempo antes do exame e perguntou se ele iria se registrar primeiro na Guilda dos Aventureiros, ao que ele assentiu entusiasticamente. O menino declarou alegremente que finalmente poderia se juntar a uma guilda agora que tinha 10 anos, sonhando com todas as coisas que um aventureiro poderia fazer, enquanto os adultos o observavam com leves sorrisos. Então o homem avisou que a alegria é boa, mas é preciso lembrar, viajar é cheio de perigos, não importa quão forte seja o aventureiro. O jovem herói prometeu tomar cuidado, mas silenciosamente pensou em um feitiço que o ajudaria a se livrar do enjoo antes de chegar. No 4º dia, ele finalmente conseguiu superar a náusea, e então o menino mostrou a capital a Ala com entusiasmo, com os olhos brilhando de admiração. A criança comentou com alegria que a cidade era enorme e diferente de tudo que já tinha visto, e o homem orgulhosamente comentou que era uma das maiores e mais belas cidades dos países vizinhos, enquanto a mulher sorria silenciosamente pelas costas deles. O homem de uniforme escuro disse que apresentaria a família no jantar, disse à empregada para fazer o que quisesse, a loira se ofereceu para ajudar com as tarefas, e outra pessoa foi até a guilda. O jovem olhou para o impressionante edifício com admiração, notando que não estava tão lotado quanto esperava, e olhou cautelosamente para dentro quando alguém abriu a porta silenciosamente. O menino então anunciou alegremente que tinha 10 anos e queria se tornar um aventureiro, e a mulher o cumprimentou calorosamente e perguntou se ele queria se registrar, feliz porque a sala não estava superlotada. A menina sorriu reservadamente e perguntou se Eva estava lá, e o menino animado foi informado de que tinha que passar em uma prova, a qual ele perguntou, em dúvida, se conseguiria lidar com a situação. Um dos homens explicou que o teste era simples e projetado para avaliar a capacidade de lidar com o perigo, e a garota ao lado dela acrescentou que as classificações vão de S a F, sendo o F a mais baixa. Ele decidiu usar apenas seu primeiro nome para não revelar sua origem nobre. Após assinar, concordou alegremente em aceitar o item oferecido. A mulher de cabelos escuros se apresentou como a líder da guilda, Mirilia, e sugeriu começar medindo o poder mágico, enquanto a loira ouvia atentamente. A menina observou surpresa enquanto o menino estendia cuidadosamente a mão, notando que essa era sua primeira experiência desse tipo desde a infância. Ele se lembrou de quanto esforço havia feito para controlar seu poder e ficou irritado, mas a mulher o aconselhou a experimentar um novo dispositivo, explicando que o antigo estava desgastado, e ele concordou prontamente. A menina mal conseguia conter o fluxo de poder, enquanto a pequena fada lembrava persistentemente de treinar, e o garoto ao lado dela admitia nervosamente que o dispositivo tinha poder real. Depois disso, a menina levou o jovem até o local do teste, onde um homem forte perguntou se ele era candidato e imediatamente perguntou seu nome. Então um dos presentes chamou Alan em voz alta e deu o sinal para começar, e o garoto do colete observou com uma expressão de surpresa no rosto. O jovem lutador hesitou com a espada erguida, confuso com o golpe poderoso e inesperado do punho que o pegou completamente desprevenido. A garota então objetou que as regras ainda não haviam sido explicadas, mas outro participante calmamente observou que o uso de magia de aprimoramento corporal no campo de batalha era bastante comum. O homem confiante revelou que já foi um aventureiro de nível A e desafiou o oponente de cabelos brancos, que reagiu hesitantemente à proposta. Naquele momento, os olhos do jovem brilharam com uma luz especial. Ele havia ativado uma técnica conhecida como fortalecimento corporal. O homem ficou surpreso ao perceber que estava sendo empurrado para o lado por uma criança que usava apenas essa habilidade. Ao mesmo tempo, sentiu um interesse crescente no duelo. Ele levantou sua arma para um ataque rápido,
confiante de que poderia rastrear os movimentos do oponente com os olhos do deus besta, e gritou alto ao avistar a abertura. O jovem participante se perguntou se havia passado no teste, e o adulto admitiu que queria continuar por mais tempo, momento em que o jovem notou cautelosamente os passos de uma nova pessoa. O menino então admitiu que tinha literalmente 10 anos de idade, e o homem, impressionado com sua força e com o fato de que, apesar do equipamento quebrado, a espada do menino permanecia intacta, comentou sobre o que tinha visto. O guerreiro sênior expressou perplexidade ao ver que tudo havia acontecido exatamente como o líder da guilda havia previsto, e o jovem candidato perguntou, perplexo, se ele sabia alguma coisa sobre ele. O homem admitiu honestamente que não sabia dos detalhes, mas explicou que o mestre da guilda havia lhe dito para não se conter, mesmo que seu oponente fosse uma criança. Depois disso, o menino afirmou confiantemente que já havia entendido como seria o treinamento, mas insistiu em seguir as regras, e um dos espectadores perguntou quem ele era, e a menina ficou visivelmente nervosa quando um campo de alvo mágico apareceu. O instrutor explicou que a pedra era extremamente rara e imune à magia convencional, e então mandou a garota esperar na recepção enquanto ele ia até o mestre da guilda. Ele abriu a porta silenciosamente, aliviado pelo sucesso, mas havia muito mais pessoas lá dentro do que antes, o que lhe causou uma surpresa considerável. O jovem acusou com raiva a garota da capa de ter esbarrado nele primeiro e a chamou de atrevida para uma novata. O cavaleiro e o servo observavam atentamente enquanto a figura encapuzada se aproximava, e ela mesma comentou friamente que, se ele não quisesse pagar, poderia sempre pagar com seu corpo. Louis pareceu atordoado, enquanto Emília levantou a mão defensivamente com determinação e Reiner se virou, monitorando a situação tensamente. Então a moça da capa condenou duramente aqueles que intimidam os fracos, declarando que tal comportamento era vergonhoso e digno de condenação. O homem levantou a mão bruscamente, com a intenção de bater na mulher confusa, e duas pessoas próximas sussurraram que o chefe estava furioso e que tudo havia acabado. Enquanto isso, um jovem durante o treinamento jogou seu oponente por cima do ombro, após o que uma garota preocupada perguntou se estava tudo bem. Em seguida, o jovem alegre elogiou a moça pela recepção impressionante, apresentou-se como Al e perguntou seu nome, ao que ela respondeu com curiosidade e surpresa. A garota da capa encontrou a mão estendida e hesitou antes de começar a dizer seu nome. Do outro lado da sala, um homem gritou para cobrir seu irmão enquanto um oponente careca avançava, e uma mulher próxima, com uma cara assustada, gritava para eles tomarem cuidado. Os dois jovens ficaram congelados e suando, um deles exigindo saber o que estavam fazendo, enquanto as duas figuras encapuzadas observavam em silêncio. Um sujeito de colete apareceu atrás do homem severo, cumprimentando, enquanto os outros dois observavam em silêncio enquanto o mentor criticava alguém por ser insignificante, apesar de ter alcançado o rank C. Um dos presentes perguntou se ele havia neutralizado o agressor, e ele confirmou que interveio quando o agressor ameaçou a jovem com uma espada, causando uma reação séria do interlocutor. A multidão ficou impressionada com o sucesso do recém-chegado, e o líder da guilda se apresentou como Volga, o que deu mais seriedade ao evento. O homem severo ordenou que Marik colocasse os prisioneiros em celas para interrogatório posterior e então disse ao jovem para segui-lo para discutir a questão da patente, com o que ele concordou ansiosamente. A moça da capa agradeceu com gratidão pela ajuda, e o homem apressou todos para que saíssem, enquanto outro participante apoiou entusiasticamente a proposta. O rapaz pensou alegremente que na próxima vez que se encontrassem ele certamente perguntaria o nome dela, e ficou feliz por já ter conseguido fazer uma amiga da sua geração. Arno gesticulou para que o jovem se sentasse, em seguida, começou a discutir sua posição, enquanto ouvia atentamente, olhando para o documento em suas mãos. O homem sério perguntou o nome do pai, e o garoto, sentindo-se estranho, admitiu que havia derrotado o oponente, acrescentando que Marik considerava possível começar direto do nível B. Então, o jovem chamado Elbart confirmou as suspeitas de seu interlocutor, já que ele já suspeitava há muito tempo que conhecia seu pai, sentado com ele em uma sala cheia de livros. O homem se apresentou como Volgan Filhide, o segundo filho do conde de Hyde, relembrou sua amizade de escola e mencionou que o nome do amigo havia aparecido em uma das cartas. Ele riu, admitindo que antes era cético em relação às histórias, mas agora prometeu apoio,
mas alertou contra exageros, e o jovem interlocutor concordou cautelosamente. O jovem admitiu, desculpando-se, que havia saído do assunto e o chamou de pai, e ficou pensativo, lembrando-se de quantas vezes alguém acabava na enfermaria porque não conseguia controlar sua força. Então o rapaz confirmou os argumentos de Marit, mas enfatizou que para obter o rank B era necessária experiência em combate a bandidos, e seu interlocutor o ouviu atentamente entre as prateleiras da biblioteca. Ele hesitou, pensando que o ladrão para quem estava se preparando era um humano, e naquele momento lhe perguntaram se aceitaria o desafio, mostrando-lhe a foto de uma figura de cabelos longos. O jovem se sentiu desconfortável em aceitar o desafio, mas seu companheiro ao lado o aconselhou a usar seu poder com sabedoria e somente para os propósitos certos. Ele então admitiu que estava um pouco nervoso, e seu mentor sugeriu que ele começasse em uma patente mais baixa para ganhar experiência real de combate. Depois disso, o menino explicou que queria usar seu dom para ajudar os outros, e por isso veio até ali, e o ouvinte idoso respondeu com compreensão, pensando no que foi dito. Logo o jovem herói concordou resolutamente em aceitar a tarefa, e outro notou seu olhar confiante e confirmou seu palpite de que era o filho de Elbart que estava à sua frente. Louis recebeu um mapa da guilda e detalhes da missão do homem, que o alertou para não se esforçar demais, e Louis prometeu, com gratidão, completar tudo, apesar da escuridão que se aproximava. Mais tarde, Al foi repreendido por estar atrasado, pediu desculpas e seu companheiro alegremente observou que eles já estavam se preparando para procurá-lo, explicando que ele tinha que cuidar de alguns negócios. Enquanto isso, o homem de cabelos escuros se ofereceu para apresentá-lo a alguém, e o loiro mais jovem cumprimentou seu irmão alegremente, notando que ele havia crescido enquanto a moldura focava em seus olhos. O homem então apresentou Maria como sua primeira esposa e Balt como seu filho mais velho, mostrando seus retratos um ao lado do outro. A mulher disse calorosamente que não o via desde a infância, comentou como 10 anos haviam passado rápido e ele educadamente respondeu que estava feliz em conhecê-lo. Ele admitiu sem jeito que a poligamia era incomum para ele, mas ela observou que havia aprendido muito sobre isso nas cartas de Lily, o que o surpreendeu bastante. A conversa trouxe à tona cartas, que em sua maioria tratavam de Baltcom, e ambos concordaram que o tempo parecia passar sem deixar vestígios, já que crianças sempre pareciam tão doces, embora um deles se perguntasse sobre o que exatamente Lily havia escrito. Então ele admitiu que se sentiu um pouco triste ao perceber que sua nora estava se comportando de forma estranhamente quieta há algum tempo. Em outro canto da sala, uma menina com orelhas de gato mal se continha, expressando um forte desejo de se juntar à mãe e aos outros, mesmo que isso significasse a morte. O jovem mencionou animadamente que gostava da nora, e ela, elogiando animadamente sua capacidade de flertar, o lembrou de alguém de sua vida passada. A garota corou, mas então avisou Alcon que tais palavras eram perigosas, cerrando os punhos e olhando para ele seriamente. Rainer perguntou o que tinha acontecido, e então Emília explicou que Al estava flertando sem querer, o que levou Maria a avisá-lo severamente para não usar palavras doces em vão. Ele rapidamente concordou que Maria estava certa, e ela acrescentou que ele não deveria confiar em garotas que se aproximam dele muito rápido. Naquele momento, a garota chamou Alcon, e o garoto declarou confiantemente que tinha talento de verdade, e os outros dois o apoiaram, garantindo que Al-Shan conseguiria lidar com isso, enquanto prometeu tomar cuidado. Depois disso, a moça exigiu entusiasticamente que ele trouxesse sua futura esposa para que pudessem avaliá-la, mas ele ficou indignado, chamando-a de direta demais, ao que ela apenas riu. Arno observou que, embora fosse sua primeira vez na vila, o cenário parecia surpreendentemente familiar e, ao observar o grupo rindo à mesa de jantar, percebeu que não havia nada com que se preocupar. Sob o brilho da lua cheia, o jovem estava verificando seus suprimentos e espadas, batendo na porta quando outro homem entrou na sala e perguntou se seu pai estava bem. Então o rapaz perguntou se o pedido já havia sido aceito e recebeu a confirmação de que tudo havia sido concluído. Depois disso, ele explicou que pretendia ganhar experiência e que iria se apresentar no dia seguinte, e seu interlocutor mencionou que a mestre da guilda era amiga da família desde os tempos de estudante, pelo que agradeceu pelo apoio. Arno ajustou sua capa, e a cena mudou para uma casa grande, onde Emília o encorajou calorosamente, desejando que ele provasse seu valor e retornasse em segurança.
O jovem anunciou alegremente sua partida, expressando sua prontidão para a jornada, enquanto o céu da manhã lentamente clareava atrás dele. Nos arredores da capital real, um homem a cavalo refletiu que, após o incidente recente, a atividade da Guilda das Trevas havia diminuído visivelmente. A mulher expressou a esperança de chegar à capital sem incidentes, momento em que o homem de boina foi chamado de Sr. Nod, e o outro foi repreendido por se esforçar excessivamente. O jovem nervoso pediu desculpas, mas seus companheiros o tranquilizaram, prometendo apoio e assegurando que juntos eles enfrentariam a missão que estava por vir. Então um dos homens agradeceu, e 3 mulheres do grupo de patentes se garantiram que entregariam o Sr. Fan à capital são e salvo, embora uma delas tenha dito isso em tom de brincadeira. Enquanto isso, os 2 homens discutiam a dificuldade de lutar contra Hurihiro e Akatsuki juntos quando o terceiro homem interrompeu repentinamente a conversa, exigindo que eles parassem de discutir imediatamente. O homem encapuzado os parou, avisando-os de que o caminho estava fechado, e o jovem guerreiro encapuzado reagiu às suas palavras com surpresa. Logo, um grupo de soldados blindados cercou a carroça, exigindo que ela se rendesse para evitar a morte, e um dos que estavam por perto chamou alguém de diabo. Um dos oponentes ameaçou escravizar as mulheres e os homens, mas o outro se opôs veementemente, declarando que tal resultado não aconteceria. Então, um grupo de lutadores determinados se preparou para a batalha, jurando não deixar o inimigo escapar, e um deles declarou em voz alta que eles cairiam com Fang. Logo o formidável guerreiro desferiu um soco poderoso e mal conseguiu bloquear a bala quando o atirador escondido disparou vários tiros, espalhando destroços ao redor. A garota perguntou se ele estava bem, e ele admitiu que a faca de arremesso era poderosa, observando que seus oponentes estavam agindo de maneira coordenada e que não seria fácil reduzir seus números. Depois disso, ele concluiu que essas pessoas não eram apenas bandidos, sentindo uma ameaça mais séria por trás de sua aparência. O homem com cicatrizes pensou bastante, enxugando suor e quebrando a cabeça para descobrir como os inimigos descobriram a rota do Sr. Fang. Logo, um dos ladrões apontou uma faca para a garota, exigindo que ela se rendesse para salvar sua vida, enquanto os outros imploravam desesperadamente para que ela tomasse cuidado. Uma voz tensa alertou para matar ao menor movimento, e outra, encharcada de suor, admitiu que estavam em menor número e quase não tinham chance de vencer. A mulher, em pânico, ordenou que todos corressem e confiou em suas forças, mas em resposta, outro gritou em desespero, voltando-se para o Sr. Nod. Então, o jovem determinado de repente atacou o inimigo cego por trás, e ele, atordoado e confuso, não conseguiu sentir a presença do atacante. O garoto loiro congelou de surpresa quando o oponente moreno o chamou com raiva de pequeno bastardo, mas então ele próprio ficou chocado com o evento inesperado. Arno então disparou um feitiço poderoso de longe, e os 2 atacantes gritaram de dor e choque quando a magia caiu repentinamente sobre eles. O jovem conseguiu impedir que outro agredisse a garota, lembrando de que era proibido tocar em mulheres, e as pessoas que estavam por perto ficaram boquiabertas, não acreditando em um movimento tão rápido. Ele ficou aliviado ao perceber que o plano tinha funcionado, apesar de ter sido difícil lidar com o refém, e a garota o ouvia ansiosamente ao lado dele. O cara refletiu sobre como conseguiu neutralizar 14 inimigos de uma vez, mas admitiu para si mesmo que odiava cenas sangrentas, mesmo quando se tratava de vilões, entendendo a diferença entre treinamento e uma luta real. O homem de cabelos brancos comentou que sua tensão excessiva era assustadora, e o outro perguntou nervosamente quem ele era. Então o jovem explicou que tinha ido até lá para aceitar uma ordem de reprimir os ladrões e se apresentou como um aventureiro às pessoas reunidas na floresta. No entanto, a garota o avisou que aqueles não eram bandidos comuns e que a força não seria suficiente, insistindo em recuar, mas ele calmamente garantiu a ela que não havia nada com que se preocupar. Com um sorriso e determinação, ele declarou que terminaria aquilo naquele momento, enquanto folhas caídas giravam silenciosamente ao seu redor. O jovem disse novamente que resolveria o problema rapidamente, enquanto a garota observava em silêncio. Logo os 2 entraram em conflito, e um deles gritou com raiva para seu oponente, chamando-o de arrogante. Arno então fechou os olhos, ativou o olho mágico e usou a absorção de mana, liberando uma onda mágica devastadora.
Ele então lançou um feitiço de amarração nos bandidos capturados, explicando que havia feridos graves entre os guardas e inimigos, e acrescentando que queria evitar mortes. Arno levantou a mão e lançou um feitiço de cura em massa, fazendo um homem recuar em choque e confusão. Depois disso, ele lançou um feitiço brilhante, libertando o prisioneiro amarrado, e os dois próximos olharam em choque, percebendo que se tratava de um nível médio de magia de luz. O jovem calmamente observou que aquilo era o suficiente por enquanto, e a garota atrás dele observou surpresa, então outra pessoa no grupo começou a falar hesitantemente. A mulher de cabelos longos exclamou surpresa ao ver o quão forte ele era e rapidamente perguntou ao homem de cabelos brancos quem ele realmente era. A garota agradeceu alegremente por curar seu pescoço, enquanto a outros observava com um sorriso suave. Naquele momento, a de cabelos escuros o lembrou alegremente de sua vitória sobre o líder, fazendo com que ele pedisse, cansado, que ela se acalmasse. Finalmente, na floresta, um homem agradeceu ao jovem por salvá-lo, e uma mulher de cabelos longos disse com alívio que eles haviam chegado bem a tempo. Então, um de seus companheiros o aconselhou a comer um pouco de carne e descansar um pouco, explicando que o sangue perdido não seria reposto mesmo quando as feridas cicatrizassem, e o jovem agradeceu pela preocupação. Depois disso, eles começaram a conversar sobre como transportar 20 prisioneiros amarrados, e enquanto um insistia que era muito difícil, o outro tentava acalmá-lo, dizendo que tudo ficaria bem. Enquanto isso, o menino decidiu usar seu estoque e colocar coisas na caixa de itens. Apesar dos avisos sobre sua capacidade excessiva, os outros observavam com curiosidade e se perguntavam como era lá dentro. O jovem logo percebeu que ainda não havia se apresentado e, após ser questionado sobre seu nome, ficou constrangido ao perceber sua omissão. Então, um aventureiro chamado Arline orgulhosamente se autodenominou um aventureiro de nível B, causando surpresa e desconfiança entre aqueles ao seu redor. Depois, eles começaram a falar sobre seu nível excepcional, reconhecendo que ele estava claramente além da classificação B. Um participante corou de vergonha, e outro perguntou se era possível descobrir mais sobre todos os outros. Em resposta, o líder do grupo Juramento do Amanhecer se apresentou e seus companheiros Ren e Hausen, que se curvaram cordialmente, e então as três mulheres se anunciaram como uma espadachim, uma batedora e uma maga da equipe das Donzelas Azuis. Fang então se identificou como líder da caravana e agradeceu sinceramente ao jovem buscador por salvá-lo, observando seu status e os incríveis despojos de sua captura. Logo, um jovem inesperadamente lhe ofereceu um emprego em sua empresa comercial com um salário decente, e outro já estava pensando em transporte de carga em massa, segurança confiável e redução de custos. O homem da capa prometeu uma parceria lucrativa e expressou o desejo de fazer negócios juntos, mas o outro se recusou a desistir da vida de buscador, e uma mulher pediu para cuidar dela quando chegasse a hora. Depois disso, o companheiro de cabelos escuros alertou que o caminho para a capital real continua perigoso e que ataques de bandidos são possíveis mesmo agora. O jovem considerou a oferta de acompanhar a caravana até a capital, hesitando, pois pretendia retornar imediatamente com um relatório, mas no final concordou e sorriu. Então a menina do rabo de cavalo percebeu que a próxima cidade já estava à frente, e a senhora de cabelo comprido aconselhou-os a partir antes de escurecer. Um homem de chapéu hesitou, mas depois admitiu que não podia deixar os outros se sentirem à vontade. Perguntaram-lhe se isso tinha alguma coisa a ver com os bandidos, e todos ouviram atentamente a resposta. Então ficou claro que os invasores provavelmente eram afiliados à Guilda das Trevas. Confirmando as suspeitas sobre sua força, a garota se desculpou timidamente quando questionada sobre a diferença entre eles e bandidos comuns. A mulher explicou que a Dark Guild era uma organização criminosa especializada em assassinatos e operações secretas, enfatizando seu profissionalismo em oposição aos bandidos de rua. A garota de cabelos prateados admitiu que seu time era formalmente apenas de classificação C, e a loira acrescentou que eles não teriam tantas dificuldades com bandidos simples. Então o cara se perguntou seriamente por que tal organização estaria caçando o Sr. Fang, e seu rosto assumiu uma expressão concentrada. Arno explicou que, após a derrota de um nobre que colaborava com a Guilda das Trevas, membros de alto escalão foram capturados, e uma ação de retaliação poderia estar em andamento. Os outros discutiram as constantes ameaças que pairavam sobre seu líder. Ao ouvir a menção da Crimson Trading Company, ele ficou genuinamente surpreso,
pois era a empresa com a qual seu pai havia trabalhado, e seu interlocutor confirmou que ela era famosa em todo o reino. O homem então admitiu que não tinha muito conhecimento sobre o assunto, e os dois notaram que o nome de Fang Hassan geralmente era reconhecido imediatamente, após o que ele concluiu que ainda estava longe do nível necessário. Depois disso, Louis disse que a Guilda das Trevas não recuaria tão facilmente e certamente tentaria terminar o assunto antes de chegar à capital, e os outros avisaram que o próximo ataque seria sério e traria seu assassino mais forte. Enquanto isso, a figura encapuzada explicou que o possuidor da habilidade absoluta de esconder sua presença é capaz de contornar até mesmo a segurança mais complexa e sempre leva as coisas até o fim, e o companheiro tenso ouviu atentamente. Ela se perguntou como poderia se defender de tal inimigo, quando o jovem anunciou que tinha uma ideia para o caso, e os outros ouviram com interesse. Depois disso, o jovem buscador se virou para o Sr. Fang com uma expressão séria e sugeriu que ele permitisse que os inimigos atacassem deliberadamente. Ele perguntou irritado o que significava ser atacado, mas seu companheiro avisou que usar Fang Hassan como isca poderia levar a um desastre completo se o plano falhasse. Então um dos homens pediu para ouvir a proposta primeiro, depois o outro concordou relutantemente e disse ao jovem loiro para continuar. Ele concluiu que, se o objetivo fosse apenas eliminar Fang San, então um assassino experiente seria suficiente. A figura encapuzada acrescentou que, para um mestre da furtividade, atacar uma pessoa adormecida é uma questão simples. O homem com cicatrizes então explicou que havia duas opções, e a primeira era enviar um pequeno grupo de assassinos de elite, enquanto a mulher ao lado dele ouvia atentamente. Arno então falou de um segundo cenário, onde uma grande força ataca a pousada para destruir a caravana, e Louis e os outros notaram que isso seria extremamente problemático, mas improvável. O homem com cicatrizes reconheceu o risco de enviar muitos, mas o homem de cabelos longos sugeriu que, desta vez, a Guilda das Trevas estava confiante em sua força e pronta para dar tal passo. Enquanto isso, as duas mulheres discutiam o plano. Uma expressou confiança de que o assassino poderia ser derrotado se fosse pego em flagrante arrombando a casa, mas a outra duvidava que tudo fosse tão simples. Então, um deles alertou que seria inútil guardar o quarto se fosse impossível sentir uma intrusão, e o homem se ofereceu confiantemente para tomar conta da situação, apesar dos olhares preocupados dos que estavam ao seu redor. Ele hesitou, decidindo se acreditariam nele sem provas, e duvidou se valeria a pena revelar seu segredo, já que não tinha certeza da verdadeira natureza de seus interlocutores. Arno então perguntou se eles se lembravam de como ele havia eliminado os bandidos mais cedo com um único movimento, e Louis admitiu que ainda não entendia como aquilo havia sido feito, enquanto o grupo ouvia atentamente. Arno revelou sua habilidade mágica de olhar, deixando todos surpresos. Eles começaram a sussurrar sobre o quão incomum era e como ele claramente tinha mais de uma habilidade. Um dos companheiros explicou que o olho mágico extraía energia mágica quando focado em um alvo, e os outros dois ouviram, admirando o poder da habilidade, mas permanecendo cautelosos. O jovem explicou que o olho lhe permitia ver o fluxo de mana, o que lhe permitia detectar qualquer um escondido sob magia, e ele apontou confiantemente para a figura encapuzada. Arno foi agradecido por confiar que ele se apresentaria, e as três mulheres começaram a discutir se o tinham assustado e admitiram que a ocultação da tecnologia contra ele era inútil. Louis alertou a todos que muitos poderiam temer tal poder ou usá-lo para seus próprios fins, e portanto, era preciso cautela. Emília concordou em ter cuidado, e um dos homens acrescentou que técnicas de ocultação poderiam ser burladas. Ela foi então questionada sobre a ordem de atacar Fang San, e ele admitiu que era arriscado, mas insistiu que o verdadeiro Fang San estaria escondido em outro lugar. Duas meninas ficaram surpresas quando o menino demonstrou a criação de um sósia realista, explicando que ele não podia falar, mas era perfeitamente capaz de enganar o inimigo se ele o deitasse na cama. Um se ofereceu para guardar a sala usando uma boneca de chamariz, enquanto o outro ordenou que os outros interceptassem os inimigos que observavam do lado de fora. Então o jovem de cabelos loiros garantiu que todos permaneceriam seguros, e ao líder de cabelos escuros foi dito apenas para não arriscar sua vida, e o grupo concordou em seguir seu plano. Depois disso, começou uma discussão sobre onde esconder o verdadeiro Fang Hassan, e um dos participantes declarou confiantemente que a questão já havia sido decidida.
Louis invocou entusiasticamente a caixa de itens usando o círculo mágico, e alguém próximo comentou que esse ato parecia ingênuo e assustador. Eles começaram a conversar com curiosidade e determinação para tentar um novo método, um insistindo em assumir tudo sozinho, o outro pedindo cautela e, finalmente, um lembrete soou de dentro do prédio de que o tempo era curto e era hora de começar. Arno se aproximou do homem que descansava, mas parou quando Louis ordenou que ele mantivesse distância, e duas sombras ficaram visíveis do lado de fora da janela. A figura encapuzada percebeu que havia caído na isca e foi vista por outra. A que estava deitada na cama avisou para se render com calma, pois não havia mais chance de sucesso. Um jovem se perguntou como isso aconteceu, enquanto outro notou os olhos do estranho e reagiu com surpresa e tensão. O oponente camuflado rapidamente desviou do golpe e então criou bolas de energia escura chamadas balas negras, preparando-se para atacar o garoto que estava por perto. O jovem lutador desviou calmamente de vários tiros, e a figura encapuzada admitiu que não esperava encontrar um oponente tão forte nesta missão. O sujeito do colete chamou o inimigo hesitantemente, mas ele respondeu severamente que não podia se deixar ser pego, mesmo que tivesse que se abaixar o máximo que fosse necessário. Então Arno silenciosamente se preparou para agir antes que os convidados chegassem e estava determinado a completar tudo o que era necessário. O jovem guerreiro se levantou, permitindo que a escuridão girasse ao seu redor, então fechou os olhos e pediu ao espírito das trevas que lhe emprestasse força. A garota de cabelos escuros reconheceu a criança como a favorita dos deuses espirituais e prometeu apoiá-lo, e ele agradeceu com sincero apreço. Os dois trocaram olhares irônicos, um notando que o outro estava dizendo coisas imprudentes, mas mesmo assim concordou em ajudar, e o terceiro, escondido sob um capuz, ouviu quando o outro interlocutor expressou confiança. Ele percebeu que o inimigo estava em um nível completamente diferente e teve dificuldade para não cair, enquanto o outro foi surpreendido pela explosão de destroços próximos. Então Arno de repente se teletransportou para trás do inimigo em fuga, pegou-o desprevenido e perguntou friamente se ele realmente havia decidido fugir. Arno se concentrou, reunindo um poderoso fluxo de energia nas palmas das mãos, enquanto Louis, encharcado de suor, tensionava todo o corpo e se preparava para resistir ao golpe iminente. O jovem então se despediu, virou-se com um leve sorriso e perguntou ao espírito se eles deveriam começar, enquanto dois observadores os observavam silenciosamente da plataforma de madeira. Então ele repetiu sua pergunta sobre o começo, e a garota se lembrou de rumores de que espíritos sombrios podem controlar almas. Ele confirmou que a bola em suas mãos era de fato uma alma. O personagem olhou para o núcleo brilhante, notando sua beleza, embora a superfície estivesse manchada pela escuridão, e explicou que essa mancha era um reflexo de sua culpa. No meio da batalha, sua consciência retornou à lembrança. Ele se sentiu envergonhado por invadir o segredo de outra pessoa, mas notou uma imagem no pingente que explicava muita coisa. O jovem jurou proteger o bebê a quem o homem e a mulher haviam confiado sua vida, e imediatamente depois disso a cena mudou para uma multidão caótica na escuridão. Ele se desculpou discretamente com Ciel, lamentando que tivesse sido muito fraco, e ela, em meio às lágrimas, o chamou de irmão mais velho. Ele a pegou nos braços e a carregou para longe da vila em chamas. O homem de cabelos brancos relembrou a tragédia entre sua irmã sequestrada e o assassino de aluguel, e a mulher de cabelos escuros comentou sobre seus pensamentos imprudentes e sentimentos de culpa por espiar. Ele explicou que era impossível destruir o corpo e recriá-lo a partir da alma, e até mesmo a salvação poderia ser inútil, já que a Guilda das Trevas era capaz de destruí-lo completamente. O espírito sombrio se gabou de ser o mais forte entre os espíritos médiuns e se ofereceu para unir forças com a garota, enquanto de cabelos louros a acusou de flertar com o espírito mais elevado da luz. Emília repreendeu Maria severamente por se associar a um inferior, mas ela declarou confiantemente que em 1000 anos ela mesma se tornaria superior. Louis interveio, voltando-se para Lumière e pedindo que parassem com a briga. A garota com o arco perguntou se era necessário purificar a alma contaminada e enfraquecida, enquanto a garota de cabelos escuros segurava cuidadosamente a bola brilhante em suas palmas. Ela concordou prontamente, declarando que conseguiria lidar com a situação rapidamente, e pediu aos outros que se apressassem e começassem a se preparar para a ação. O jovem agradeceu a Lumière por suas habilidades incríveis. Ela prometeu ensiná-lo na próxima vez,
E então todos começaram a se preparar para criar um novo corpo enquanto a outra garota observava por perto. Louis lançou um feitiço de criação e uma luz brilhante brilhou entre suas palmas. Emília observou o processo atentamente, e a garota de cabelos escuros olhou com espanto. Arno ficou em silêncio enquanto os outros comentavam que sua força era muitas vezes maior que seu corpo original, e alguém o chamou de filho dos deuses, abençoado por todos os celestiais. Eles discutiram que levaria cerca de uma semana para a alma se estabelecer no corpo e, enquanto um admitiu não gostar da criança, o outro observou suas enormes reservas mágicas. Arno então se ofereceu para transportar alguém para dentro, e uma liana surpresa perguntou se ela poderia fazer um contrato, claramente chocada com a oferta inesperada. A garota de cabelos escuros provocou a de cabelos loiros por discutir com Lumière novamente, enquanto a personagem de cabelos brancos observava de longe, claramente nervosa. Arno perguntou se o outro homem estaria disposto a atender ao seu pedido mais tarde e recebeu uma resposta animada de que tudo era possível. Emília admitiu que não podia recusar o pedido de Al, e a criança agradeceu do fundo do coração. A menina perguntou se o nome estava pronto, e ele assentiu afirmativamente, então anunciou solenemente que o nome dela seria Malef. O jovem surpreso observou enquanto a mulher de cabelos escuros sorria confiantemente e explicava que, depois de receber um nome poderoso, ela havia ascendido ao nível de um espírito elevado. Ela franziu a testa e comentou com desagrado porque a evolução não havia acontecido antes, mas a pequena figura explicou que naquela época ela ainda era considerada uma criança e já era considerada um espírito superior. Depois disso, eles se encontraram com o Sr. Nott, retornaram em segurança à capital, entregaram a tarefa concluída e colocaram Dart, que ainda estava dormindo, em um lugar seguro. Então os três ficaram parados no meio da rua, olhando para frente com firme determinação, enquanto atrás deles o céu gradualmente clareava. Enquanto isso, o quadro mudou para o esconderijo da Guilda das Trevas, após o qual o foco se concentrou nas pernas do homem que declarou que era hora de completar a tarefa final. O grupo encontrou um homem caído no chão que exigiu saber seu nome, mas o homem de cabelos brancos respondeu calmamente que ele era apenas um humilde aventureiro, insinuando algo mais importante. Naquele momento, o homem loiro perguntou apressadamente sobre o paradeiro da senhora Ciel e, atrás dele, os três congelaram em choque, enquanto as duas mulheres observavam silenciosamente do lado. Ele percebeu que parecia mais jovem, notando a mudança em seu cabelo e olhos, então sentou-se na cama e olhou atentamente para seu reflexo no espelho. Então o jovem chamou timidamente seu irmão mais velho, que apareceu de repente e o abraçou com força, perguntando animadamente por que ele estava ali, e o mais novo, em resposta, apertou-se contra ele com sentimento. A garota o abraçou ainda mais forte, implorando com lágrimas de alegria para que ele não se envolvesse mais nisso, mas ele apenas olhou para ela com uma expressão de desculpas. Ela perguntou bruscamente se ele realmente concordava em deixá-la em paz, enquanto ele pedia calmamente que ele cuidasse de Ciel. Então o jovem surpreso reconheceu o recém-chegado como o mesmo que ele tinha visto antes, e a moça cumprimentou o convidado calorosamente, e o outro explicou que fora ele quem o havia salvado, pedindo-lhe que fizesse perguntas. Louis avisou alguém na porta que a imprudência seria seguida por uma repreensão mais tarde, enquanto duas testemunhas silenciosas permaneceram próximas. O homem sentado na cama se apresentou formalmente como Alain, um aventureiro de Rank B que acompanhava o Sr. Fang, e o outro homem reagiu com surpresa a tal status. O de cabelos brancos explicou que foi forçado a destruir e reconstruir o corpo para evitar represálias da Guilda das Trevas, ao que o outro perguntou em choque por que ele havia mudado e se ele não havia morrido. Então, um dos presentes o acusou com raiva de ser um monstro, chamando tudo o que estava acontecendo de absurdo, e o acusado, apenas confuso, fez uma contra-pergunta: quem é ele? Ele pediu que ela não contasse a ninguém, e ela garantiu que entendia e guardaria o segredo. Depois disso, ele se declarou filho de Deus e mensageiro do céu na terra, falando com firme confiança e levando a mão ao peito. Mas então ele se sentou na cama e se perguntou se tinha algum direito de permanecer vivo, enquanto seu interlocutor, atordoado, admitiu que o que ouvirá deixou sua mente pronta para explodir. Ele apertou a xícara com força nas mãos e confessou que havia destruído o inocente, considerando-se indigno de felicidade, enquanto o outro interlocutor concordava calmamente com suas palavras.
Ela disse pensativamente que mesmo que os inimigos o quisessem morto, isso não mudaria o passado e só traria dor para Ciel. Ele então insistiu que deveria viver para Ciel e acreditava que ajudar os outros era a melhor maneira de expiar sua culpa. O jovem agradeceu por fazê-lo recobrar o juízo, e a mulher abraçou ternamente a criança, prometendo protegê-los a ambos. Ele reconheceu que tinha o dever de viver por Ciel e corrigir seus erros, e seu interlocutor enfatizou com gratidão a importância do lembrete, ao qual ele acrescentou timidamente que soava muito moralista. Um homem disse a outro que a Guilda das Trevas da qual ele fazia parte havia sido destruída e que sua existência havia sido escondida em nome do monopólio do poder, então agora a perseguição acabaria. Ele não conseguia acreditar que eles tinham ido tão longe por ele, mas ela agradeceu sinceramente, e ele sugeriu que ela dissesse isso com mais confiança, já que foi sua ação que salvou Ciel do sofrimento. O homem de cabelos brancos começou a falar sobre o futuro de sua interlocutora, e o homem de cabelos escuros prometeu resolutamente não deixá-la sofrer mais. Depois, ele se desculpou sem jeito por sua grosseria, mas se ofereceu para providenciar que Ciel trabalhasse como empregada em sua casa para evitar outra tentativa de sequestro, e ela hesitou, perguntando se isso era realmente possível. Ele então se apresentou como Alain Filmark, o terceiro filho do Marquês, e se sentiu aliviado com a revelação de seu título, enquanto o outro duvidava que Ciel se cansasse rapidamente de sua companhia. O homem de cabelos brancos lembrou-se de sua própria descrença de que o jovem fosse um agente divino e então notou que foi o novo corpo que salvou a ele e seus irmãos. Um jovem perguntou se era possível se tornar subordinado de seu interlocutor, e este começou a pensar no que poderia oferecer agora, causando perplexidade no ouvinte. Então o jovem explicou que não podia aceitar ajuda sem dar algo em troca e o reconheceu como um mestre digno. Depois disso, ele jurou solenemente lealdade ao Lord Arryn, prometendo entregar sua vida à sua discrição. Louis confirmou entusiasticamente sua disposição de servir, e Arno considerou isso uma honra e elogiou sua capacidade de se esconder para coletar informações, enfatizando que a vida deve ser valorizada. A empregada ofereceu mais chá, e os dois homens agradeceram, chamando-a de irmãzinha maravilhosa, quando de repente houve uma batida na porta. A menina timidamente pediu ao irmão que parasse, sentindo-se estranha, enquanto ele admitia que estava feliz em ouvir elogios à irmã, e a pequena figura percebeu que ele tinha uma expressão estranha no rosto. O garoto loiro falou sobre a verdadeira natureza de Dark, mas o baixinho rapidamente refutou, e a garota serviu chá e perguntou se Ciel gostaria de se tornar um servo, enquanto o jovem sentia uma premonição desconfortável. No castelo real de Lilbert, dois servos observavam enquanto um mensageiro relatava urgentemente ao monarca que a Guilda das Trevas em Neburaeld havia sido destruída. O idoso no trono confirmou a notícia, e o homem de cabelos brancos perguntou preocupado se o culpado ainda era desconhecido e se tal coisa era mesmo possível. A UISU informou que todos os executivos foram encontrados inconscientes e amarrados, acrescentando que todos os documentos e materiais semelhantes também desapareceram. Uma pessoa explicou que o presidente da Scarlet Trading Company havia sido atacado, mencionando um aventureiro de nível B entre a escolta, enquanto a figura encapuzada relembrou a derrota dos Black da Dark Guild perto da capital. O homem na porta virou-se ironicamente para seu interlocutor, que estava sentado de costas para ele, chamando-o em voz alta de criança prodígio da família Elbart e caindo na gargalhada. Ele pensou que a princípio o considerava apenas um pai atencioso, mas agora começou a pensar diferente, insistindo que era necessário trazê-lo para o reino a qualquer custo. Um velho com um manto de pele estava sentado em um trono, discutindo com o jovem à sua frente a possibilidade de alguém entrar em breve na academia. O homem do processo confirmou que ninguém sabia de seu envolvimento, após o que o outro ordenou que a tarefa fosse concluída em 3 meses, temendo por sua sobrevivência caso certos documentos viessem à tona. Um jovem desafiou alguém para um duelo, enquanto o outro lembrou de ter sido acusado de trapacear simplesmente por causa de sua origem plebeia quando os resultados dos exames de admissão para a Academia Real de Magia foram anunciados. Uma semana antes do exame, o garoto de cabelos brancos gritou em desespero, sem entender por que tudo estava acontecendo daquele jeito. Outro jovem explicou que a academia garantia um futuro brilhante com base no mérito, então olhou para o bilhete número 1213 em meio à multidão barulhenta.
Ele observou a competição acirrada e a atmosfera tensa, notando que a parte escrita era fácil, mas o verdadeiro teste seria a parte prática. Os candidatos lutaram ferozmente contra o examinador em um duelo de treinamento, demonstrando suas habilidades com espadas e magia, um invocando uma poderosa lâmina de vento, enquanto o outro controlava chamas e um redemoinho. A garota lançou os feitiços básicos mais poderosos sem nenhum encantamento, e o rapaz notou a dificuldade de tal magia, enquanto outra pessoa confirmou urgentemente o número 1213. O de cabelos brancos notou alguém e perguntou quem era, e o loiro mais jovem percebeu que era aquele sobre o qual eles tinham sido avisados e perguntou o que significava. Arno tranquilizou o jovem, incentivando-o a dar o seu melhor, explicando que a barreira na arena curava qualquer ferida. Um participante explicou que o artefato chamado Relíquia Antiga era um item mágico raro de uma era avançada que podia curar tudo dentro da barreira, exceto a morte instantânea. O sujeito declarou sua intenção de entrar na luta, mas então reuniu coragem e decidiu que não tinha o direito de se conter e perder. Ela ativou um feitiço de fortalecimento corporal, bloqueando o golpe da espada, e então notou a velocidade do inimigo surpresa. O homem de cabelos brancos cruzou lâminas furiosamente com o loiro, que confiantemente declarou que poderia acelerar ainda mais. Um jovem notou em choque que nenhum único arranhão havia aparecido, dizendo que era impossível, enquanto outro calmamente iniciou uma verificação de status em meio às nuvens de poeira. Um homem de cabelos brancos chamado Lancelot Phil Bourbon, um mestre da espada e capitão dos Cavaleiros Mágicos Reais, foi apresentado, possuindo estatísticas impressionantes e múltiplas afinidades elementais. O guerreiro de cabelos brancos se prepara para atacar o oponente de cabelos loiros, que está pensando na necessidade de aumentar o poder do aprimoramento, reclamando do empate infeliz. Arno rapidamente se aproximou de Emília por trás, surpreendendo-a com sua velocidade, que ela notou mentalmente como significativamente maior do que o esperado. A menina perguntou com raiva se ele era um monstro, e o menino respondeu que tal pergunta soava estranha vinda de alguém que também era chamado de monstro. O homem alto defendeu a espada da criança com dificuldade, então calmamente admitiu a derrota, surpreso com a habilidade da criança durante o duelo no pátio deserto. O homem de cabelos brancos perguntou se seu interlocutor sabia e revelou que era amigo do pai de Elbart, o que despertou a surpresa e a curiosidade do jovem. O jovem pediu desculpas pelo pai, e a mulher notou que ele estava constantemente se gabando dela, então o cavaleiro resumiu o exame, lembrando-os de que os resultados seriam anunciados em uma semana. O capitão foi derrotado, o que causou surpresa entre os espectadores, após o que ele fugiu, admitindo que se empolgou demais e se autodenominou idiota. A garota acusou furiosamente o plebeu de trapacear para obter o título de melhor aluno, ameaçando expô-lo, mas então um homem de cabelos brancos apareceu e perguntou se eles iriam duelar. Um homem alto, de túnica preta, cumprimentou os dois após ouvirem falar de um duelo e garantiu que a academia incentivava a força e o combate. O de cabelos brancos sugeriu mover o duelo para o campo de treinamento para evitar a destruição, e os outros concordaram, reconhecendo o perigo e o poder da magia envolvida. A mulher de cabelos escuros chamou as pessoas de mesquinhas e orgulhosas de poder, enquanto a loira respondeu que não havia como ao ter trapaceado em sua resposta à discussão sobre o garoto parado entre eles. A mulher de cabelos escuros fez uma pergunta ao homem loiro, que pareceu confuso, imaginando por que Lavier pensava que ele era um plebeu, já que a lista de resultados não incluía nenhum detalhe de status. Um grupo de meninas estava discutindo sobre um aluno especial com olhos de cores diferentes, imaginando de quem ele era filho e se ele era um plebeu que tinha vindo a pé para o exame de admissão. O criado se ofereceu para preparar uma carruagem, mas ele insistiu em ir a pé. Nesse momento, outros notaram Lavier por perto e se perguntaram se ele havia se permitido outro comentário depreciativo direcionado a um plebeu. Arno interrompeu o treinamento, anunciando um duelo entre os novos alunos e pedindo que eles desocupassem o centro, depois sinalizou a chegada dos participantes ao grupo reunido. Os dois jovens pediram entusiasticamente a Lavier que os deixasse se juntar, alegando que era hora de colocar alguém em seu lugar, e ele declarou confiantemente que poderia derrotar o plebeu facilmente. O jovem confiante avisou que não se oporia a uma luta de 3 contra 1 e pediu que não o perseguissem depois, ao que o outro sorriu, dizendo que era necessário dar uma lição ao arrivista.
Louis concordou relutantemente em não intimidar os fracos, mas permitiu que os outros participassem, e 2 caras próximos responderam com aprovação. A multidão reagiu com choque e descrença quando um deles, chamado Lord Lancelot, enfrentou 3 deles ao mesmo tempo, o que lhes pareceu loucura e uma tarefa estranha. O homem de cabelos brancos acalmou a mulher de cabelos castanhos claros, que insistiu que duelos eram aceitáveis, mas aquela situação era claramente excessiva. Ela insistiu em ativar a barreira do artefato e garantiu suas habilidades, e ele a tranquilizou dizendo que interviria se a situação se tornasse perigosa. A figura influente perguntou se eles estavam prontos e os incentivou a darem tudo de si sem arrependimentos, ao que o grupo respondeu com confiança e concordância. Arno explicou que eles poderiam torturá-lo indefinidamente, contanto que ele sobrevivesse, mas Louis o chamou de idiota, lembrando de que todos os ferimentos desapareceriam assim que ele deixasse o campo de treinamento. O jovem autoconfiante ordenou que começassem, e o outro, segurando uma caneta, declarou que se encarregaria pessoalmente de seu treinamento, ao que respondeu com um sorriso nervoso, mas respeitoso. Arno deu o comando para começar a luta e observou os oponentes se encontrarem repentinamente em gaiolas, fazendo com que um deles o acusasse furiosamente de trapaça. O homem de cabelos brancos explicou que uma quantidade colossal de mana foi liberada, causando um medo instintivo, e o jovem de cabelos loiros admitiu que simplesmente deixou a mana escapar, enquanto a mulher sentada atrás dele parecia exausta. O jovem gritou com raiva que não iria parar e atacou com sua espada, mas o outro calmamente sugeriu encerrar a luta, percebendo sua incapacidade de continuar. Um vórtice giratório de chamas negras foi criado quando um dos participantes lançou um feitiço de inferno, enquanto o outro ergueu uma parede de gelo, explicando que a pressão o impediria de escapar, e os outros alertaram sobre o perigo de atingir os outros. O de cabelos brancos avisou que esse feitiço não deveria ser mostrado a muitas pessoas, e o de cabelos prateados percebeu que parecia que ele estava tentando bloquear o fogo com gelo, se escondendo do público. Ele explicou que alguém falhou em criar uma dimensão separada e, como resultado, um buraco negro ou fenda escura apareceu na sua frente. Arno ficou chocado ao ver as chamas desaparecerem, consumidas por outra realidade, e exclamou que tal feitiço era impossível e nunca havia sido conhecido. Louis observou com preocupação enquanto Arno questionava o jovem nervoso sobre os efeitos de sua magia, apontando que pessoas poderiam ter morrido sem uma intervenção oportuna. O jovem de braços cruzados explicou que não pretendia que o feitiço fosse fatal, enquanto o outro, consternado, percebeu que poderia tê-lo matado. O homem reconheceu o talento do oponente e o aconselhou a aprender a ler as habilidades dele para se tornar ainda mais forte, enquanto permanecia em silêncio, segurando uma adaga. Arno hesitou, perguntando-se se havia sido muito duro, mas justificou-se pensando que as consequências seriam piores se a lição não fosse aprendida agora, mesmo que alguém tivesse pedido para ele parar. O homem de uniforme escuro anunciou o vencedor, apontando para o jovem parado calmamente ali perto. Louis decidiu que era melhor ir embora discretamente, enquanto os outros 2 próximos trocavam olhares preocupados, totalmente cientes da situação. A mulher exclamou, perguntando para onde Lord Lancelot estava indo, e ele respondeu que tinha algo importante a relatar, afastando-se confiantemente, apesar da ansiedade dela. Ao voltar para casa, a menina elogiou alegremente o filho por se tornar o melhor da turma e o apresentou com orgulho. O rapaz avisou que era muito cedo para relaxar, incentivando-a a estudar mais e se esforçar mais, mas a moça insistiu em comemorar, chamando Maria de muito rígida. Arno disse a Emília que, como ela não poderia herdar a propriedade, ele teria problemas sem estudar, acrescentando que ela era rígida tanto com Bart quanto com Light. O menino garantiu à mãe que os 3 iriam lidar com a situação e assumir a responsabilidade pelo território Velt, e as pequenas figuras Chibi comentaram alegremente sobre o que estava acontecendo. A menina contou ao menino sobre a recepção para os novos alunos da Academia de Magia no Castelo Real no dia da cerimônia de entrada, e ele reagiu com surpresa. O jovem ficou chocado ao saber que aqueles que entravam na academia eram considerados talentosos e frequentemente se tornavam líderes do reino, e que uma celebração era realizada no palácio para apoiá-los. O garoto lamentou a derrota de Lancelot, mas a garota o lembrou que naquele ano ele era a estrela do evento como o melhor aluno, e ele se perguntou se poderia faltar.
A garota de longos cabelos prateados anunciou alegremente sua escolha de roupa para o baile, enquanto a garota de cabelos escuros ao lado dela apenas sorriu discretamente. Ele objetou nervosamente que já tinha roupas adequadas, mas ela respondeu firmemente que já havia convidado a pessoa certa. O homem interveio educadamente e começou a tirar medidas da senhora sentada, que concordou, enquanto outra mulher admirava a cor do vestido e comentava o quanto o jovem havia crescido. O jovem pensou nas opções até que a mulher sugeriu uma boa combinação e, finalmente, ele deu um suspiro de alívio depois de várias horas experimentando. A criada agradeceu calorosamente a Ciel por seus esforços, e ele se dirigiu respeitosamente a Lord Allen, que apareceu no corredor. Sentindo-se grato pela orientação de Maria, Ciel recebeu uma carta de seu irmão, o que surpreendeu os outros, pois ainda não era a hora do relatório habitual. Louis voltou e encontrou Emília discutindo com outro homem, se perguntando por que alguém agiria tão precipitadamente em vez de fazer análise cuidadosa de costume. A menina com o arco e a menina de cabelos escuros estavam discutindo sobre quem começou, e o menino de cabelos brancos com o livro comentou sobre a barreira colocada para abafar o barulho. Uma voz autoritária ordenou que ambos se sentassem e se ajoelhassem imediatamente, e eles obedeceram rapidamente, enquanto dois observadores perguntaram surpresos se o conflito ainda estava acontecendo. Louis se perguntou onde ele estava, tentando ler calmamente a carta de Dark enquanto Emília repreendia os espíritos e ordenava que parassem de brigar e limpassem o quarto. Arno começou a revelar o conteúdo da carta, mas de repente hesitou, começou a suar e não conseguiu continuar. Ele sentou-se na cama e leu o documento seriamente, lembrando-se do seu mau pressentimento, porque a informação estava dividida em 3 pontos principais. A história revelou que a primeira princesa do reino entraria em uma academia de magia neste ano, e o jovem garantiu a ela que não haveria problemas, desde que ela não criasse nenhum pretexto. Ele pareceu preocupado enquanto estudava os papéis, e a garota explicou que sua nora estava sendo seguida por uma pessoa desconhecida com intenções pouco claras. A casa do Marquês Arles foi descoberta planejando uma rebelião, transformando a situação em uma ameaça nacional, com Storm Filharle Joel apontado como um mentor. O idoso explicou que o chefe da casa ducal, irmão do rei, estava secretamente reunindo forças com os aristocratas, e se os espiões tivessem descoberto isso, a família real já deveria estar preparando contramedidas. Ele estava preocupado com a próxima conversa com seu pai, com medo de ter que explicar a situação para Dart, e ela perguntou preocupada se estava tudo bem, preocupada com a segurança de sua nora. O jovem admitiu que precisava de mais informações, mas não tinha pessoas, então a garota de cabelos escuros sugeriu usar seu baixo astral para reunir informações. Eles discutiram como os espíritos são invisíveis e podem penetrar em qualquer lugar, um pediu ajuda, outro concordou e o terceiro prometeu envolver seus filhos também. À noite, o castelo foi mostrado, e depois o jovem na janela pensou que tudo o que precisava fazer era esperar pelos relatórios dos outros. Uma semana depois, a criada cumprimentou o Lorde calorosamente, comentando que ele estava magnífico e sorrindo suavemente para ele. Ele agradeceu a Marie, que estava preocupada que sua roupa branca como a neve pudesse ficar suja facilmente, e naquele momento alguém se voltou para Lord Allen com um conselho. A empregada hesitou, expressando preocupação, mas o homem de cabelos brancos declarou confiantemente que qualquer um que tentasse enganá-lo acabaria em apuros. O jovem desceu as escadas rapidamente, anunciando que iria se juntar ao pai e aos outros, enquanto a empregada protestou, dizendo que eles ainda não tinham terminado. O jovem agradeceu ao interlocutor, e a loira elogiou o moreno pelo uniforme que lhe caía bem, concordando com a opinião de Lily. Louis alertou Al para controlar seu poder na escola, observando que destruir os campos de treinamento não seria engraçado, ao que Al timidamente respondeu que nunca faria tal coisa. Ela o encorajou alegremente, desejando que ele fizesse mais amigos, e ele admitiu que talvez eles já estivessem muito preocupados. O homem avisou o homem de cabelos brancos para ter cuidado fora de casa, a loira sorriu suavemente e o homem de cabelos escuros admitiu com um olhar sério que era hora de sair. O jovem estava nervoso com a cerimônia de entrada, mas ao mesmo tempo sentia alegria pela expectativa de conhecer novas pessoas ao dar um passo à frente. O jovem anunciou alegremente que estava indo embora, e o homem e a mulher permaneceram em silêncio na porta atrás dele.